O termo cristão ficou coberto de escombros políticos e confundido pelas muitas vozes da sociedade. Portanto, o que é ser cristão? A Bíblia, com autoridade final, responde à pergunta. Se eu fosse limitado a um versículo apenas um dos 31.102 da Bíblia, seria Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele ilumina a escuridão da nossa sociedade e com uma bela clareza pode-se aprender o que significa ser cristão. Vamos ler este versículo então. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí está o versículo de ouro. 8 vezes neste versículo lemos a expressão eu ou mim. E isto mostra que enquanto muitos cristãos se relacionam com uma comunidade de outros crentes, a identidade de um cristão é profundamente pessoal. De Gálatas capítulo 2, versículo 20, aprendemos que um cristão está pessoalmente conectado com a cruz de Cristo, canalizado à vida de Cristo e devotado por meio do amor de Cristo. Lemos, fui crucificado com Cristo. Poderíamos esperar que Paulo, o cristão, diria, eu voto conservador ou eu vou à igreja, mas ele disse, fui crucificado. Por que isto? No contexto de Gálatas 2, Paulo está delineando que a lei de Deus o condenou. Ele foi sentenciado à morte porque falhou em viver de acordo com o padrão de Deus. E o mesmo é verdade para nós. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23, e a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Mas aqui Paulo afirma que a sentença legal que o condenou não foi de alguma forma evitada, mas na verdade foi executada. Paulo foi crucificado com Cristo. Com gloriosa simplicidade, estamos aprendendo que o Senhor Jesus morreu não apenas pelo que eu fiz, mas por quem eu era como pecador. E eu morri sob a penalidade legal com ele na cruz. O versículo continua e mostra que um cristão não está apenas unido a Cristo em sua morte, mas também em sua ressurreição. O cristão foi criado em novidade de vida, Romanos capítulo 6, versículo 4. Uma nova pessoa está vivendo. Na verdade, é o próprio Cristo vivendo por meio deste novo homem ou mulher. Isso é o que nosso versículo diz. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é ser cristão. Alguém que morreu sob a sentença da lei com Cristo e agora ressuscitou em uma nova vida com Cristo. O cristão agora vive como um canal onde Cristo vive através dele ou deles. Ao encerrar este versículo, Paulo afirma que esta nova vida não é vivida por obras para tentar ganhar a aceitação de Deus, mas sim vivida na fé por aquele que recebeu a aceitação de Deus. Recebi a aceitação gratuita, pois fui unido a Cristo. A velha pessoa que eu era morreu e se foi, e uma nova pessoa está aqui agora. Tudo porque o próprio Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Então, o que vem a ser um verdadeiro cristão? É um pecador que foi salvo pela fé em Cristo. Note que Paulo diz em Tito capítulo 3, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça,
ou seja, declarados justos por Deus, pela graça de Deus, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, do versículo 3 a 7. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Acabei de citar agora ao fim desse vídeo, João capítulo 3, versículos 17 e 18, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e espero que você, que ainda não é salvo, não é um verdadeiro cristão, é uma pessoa que está afiliada a uma denominação, seja pelo batismo, pelo dízimo, pela sua fidelidade à igreja. Você está na cristandade, mas você não é um verdadeiro cristão, ou seja, você nunca foi salvo. Espero que você não tenha tanta ignorância neste assunto a ponto de ir até a morte assim e deixar este assunto que você tem que resolver nas mãos do pastor, do padre, do missionário, do bispo, do arcebispo, ou seja lá qual homem for. Você mesmo é responsável para com Deus quanto à sua salvação. Não para fazer obras, como já destacamos neste vídeo, mas para aceitar a obra que já foi feita por Cristo na cruz. Um homem, em Atos capítulo 16, perguntou para Paulo e Silas o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. Se fosse perguntado hoje para os líderes religiosos, este homem receberia uma lista de coisas para ele fazer, e o homem poderia perguntar, enfim, quando eu concluir tudo isto, vou ter a certeza da salvação? A resposta da liderança da cristandade seria, não sabemos. Mas depende da sua fidelidade na hora que você morrer. Nada disto foi a resposta de Paulo e Silas, foi simplesmente uma resposta sólida. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Para você ser salvo, você precisa crer, você precisa aceitar o que Cristo fez no seu lugar. Porque ele morreu por um pecador que está indo para o inferno. Ah não, você não está indo para o inferno? É por isso que você não precisa desse Salvador. Os seus pecados são tão suaves que você dá conta de lidar com eles. Sim, Cristo morreu pelos pecadores. Mas não é pecado assim que leva uma alma para o inferno? Não. Ele morreu para dar um brilho, para alisar, para colocar panos quentes sobre os seus pecadinhos. Pobre da pessoa que pensa assim. Muitos no inferno hoje não acreditavam que estariam lá, mas já estão. E espero que você se desperte antes que seja tarde. Você estando lá não tem como mudar o seu destino. É melhor você pesquisar e estar preparado para a eternidade antes de chegar a hora da morte. Pastor, padre, missionário, a sua família não pode mudar o seu destino na eternidade. Você vai estar no lugar que você escolher, quando você estava em vida, quando você tinha consciência e estava lúcido das suas decisões. Será que você pode fazer isto agora? Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Amanhã pode ser muito tarde para você. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu